a Nintendo revelou um jogo de Nintendo Switch 2 que foi o novo Mario Kart, e isso já foi o suficiente para virar treta na internet. Afinal de contas, o novo Mario Kart tá feio para uma nova geração, não teve salto gráfico e até mesmo algumas pessoas estão achando mais feio do que o Mario Kart anterior. Será que a Nintendo errou ao mostrar esse jogo na apresentação do seu console? E será que o Nintendo Switch 2 vai flopar por causa disso? Calma, brincadeira, essa parte foi brincadeira. Mas uma coisa é fato, o jogo não impressionou graficamente, o que levou muitos a questionar se realmente o próximo videogame da Nintendo vai ter um salto gráfico. E é sobre isso que eu posso adicionar muitas coisas para vocês pensarem hoje. Vem comigo que esse vídeo vai ser interessante, amigos. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje é dia de hashtag Nintendo a Sério, nosso quadro argumentativo de sexta ou domingo aqui no canal, mesclando informações e opinião. Mas o mais importante, tudo baseado em informações e notícias. Se você gosta desse tipo de debate com argumentos bem trabalhados, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar esse quadro que é regular, tem toda semana aqui. E claro que deixando o seu like e o seu hype, você ajuda o nosso trabalho a fazer esse vídeo chegar até mais pessoas do algoritmo do YouTube. Então, sem mais delongas, bora falar do conteúdo desse novo Mario Kart. Começar, deixa eu apresentar alguém pra vocês. Esse aqui é o Pereira, não é o Wesley Safadão dos games. Ele é o dono de uma das mais iradas lojas de retro games do Brasil, em São Paulo. A nova loja agora tá bem maior e com uma novidade. Sabe aquele garimpo de games conhecido como o lixão dos games no Japão? Agora tem no Brasil, lá na loja do Pereira. E mano, ele vende mídias físicas originais de Switch às vezes a R$100, na loucura pra quem é membro do canal dele. Porque sim, ele tem um canal super bombado de retro games e faz lives de vendas lá com entregas a todo o Brasil. E você pode se tornar membro pra poder ganhar jogos nos sorteios semanais e até consoles nos sorteios mensais, além de descontos. Vale a pena visitar a loja dele em São Paulo. E se alguém vencer ele no Mortal Kombat porque eu levei uma surra, já deixa aí nos comentários. Valeu, Pereira! Agora bora pro vídeo. Amigos, às vezes eu tenho a impressão de que a internet para de pensar para ter uma reação imediata, uma opinião sobre tudo, e isso acaba gerando um pouco de discussão histérica nas redes sociais e até distorção dos fatos. Eu não gosto de fazer parte dessa histeria e eu convido vocês a não fazer parte disso também. Então é importante a gente entender melhor o que é essa treta e quais são os argumentos que têm aparecido na internet. Como a gente sabe, a Nintendo revelou o Nintendo Switch 2 no último dia 16 e no trailer de revelação, o único jogo mostrado ou anunciado foi um novo Mario Kart. Aqui já é importante notar que pode não ser um novo Mario Kart coisa nenhuma e apenas uma tech demo, que é uma demonstração só pro propósito do trailer, mas que não é um jogo de fato. A Nintendo já fez isso anteriormente em outras apresentações de seus videogames, mas na minha opinião, esse não é o caso aqui. Baseado na análise que a gente fez aqui no canal, esse trailer tem elementos o suficiente para demonstrar que de fato é um jogo novo e que a Nintendo tá escondendo detalhes sobre ele, mas sim, tudo indica que ele é um jogo de fato e não apenas uma tech demo, como o fato dele incluir itens, o fato dele atualizar design de certos personagens, o fato de aparecerem novos elementos que antes não havíamos visto em Mario Kart. Então sim, eu sei que algumas pessoas estão tentando passar pano, entre muitas aspas, aqui, dizendo que não, na verdade isso aqui pode nem ser um jogo, galera. Mas na minha opinião, é um jogo sim. Daí uma das coisas mais comentadas também na internet foi que o jogo estava fraco em termos de gráfico, principalmente para uma apresentação de uma nova geração da Nintendo, né? Uma nova geração de videogame, porque o visual dele lembra muito o de Mario Kart 8, que se vocês se lembram bem, é um jogo originalmente de Wii U. E seu ano de lançamento foi 2014, cara. Já tem mais de 10 anos isso. Você concorda que o jogo tá feio? Bom, antes de sair falando isso na internet, calma e presta atenção em uma coisinha aqui. Nessa discussão existem duas coisas, dois tópicos, mas que parecem ser o mesmo tópico. Então a gente vai separar e colocar cada treta no seu galho. Uma treta é discutir o visual do jogo e se ele tá feio mesmo ou bonito, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é discutir se o jogo com esse visual teria sido mesmo o mais adequado para se apresentar como o primeiro jogo de uma nova geração. Pode parecer a mesma discussão, afinal, ora, não foi adequado porque o jogo tá feio, ou então, foi sim adequado porque o jogo tá muito bonito, mas na verdade são coisas bem diferentes. Então, primeiramente, vamos tirar o elefante branco da sala e falar, esse novo Mario Kart realmente tá feio?
feio ou bonito, eu acho que as pessoas elas estão discutindo mais se ele evoluiu ou não evoluiu, né? Porque feio no sentido de feio mesmo, eu acho que ninguém acha que esse jogo tá. Podemos discutir se ele traz ou não um salto geracional, ou se não seria melhor um gráfico realista para um novo Mario Kart, né? Para se diferenciar do anterior, ou se o jogo acaba parecendo um jogo de Nintendo Switch 1 mesmo e não de Nintendo Switch 2. Isso são todas coisas discutíveis, mas se o jogo tá feio mesmo, no sentido de desagradável aos olhos, eu acho que isso ninguém acha. Então já vamos pontuar isso aqui. Agora também dá pra gente ser sincero e admitir que, de fato, o que a gente viu desse novo Mario Kart não tá mostrando o salto geracional que minimamente se espera, ou melhor, baseando-se na realidade aqui, o salto que foi, por exemplo, do Mario Kart Wii pro Mario Kart 8. A diferença era brutal e a gente não viu essa diferença acontecer aqui. Porém, o porquê de um jogo de Nintendo Switch 2 estar com esse gráfico de Nintendo Switch 1 só que melhorzinho, ou sem essa impressão de salto geracional logo na primeira vista, é algo que realmente dá pra gente discutir mais a fundo sobre e teorizar algumas coisas que talvez expliquem isso. Número 1, começando pelo fato de que esse jogo certamente não está em sua versão final. Pra quem não sabe, a Nintendo tem o costume de mostrar um game numa versão antiga e com o tempo ela ir melhorando os visuais nas vezes seguintes em que eles vão demonstrando esse jogo. Então certamente o jogo final desse novo Mario Kart, cujo por sinal o console nem saiu ainda, vai ter gráficos melhores do que esse trechinho que a gente viu. Uma outra coisa importante de citar também é que a própria Nintendo soltou diferentes versões desse trailer com níveis de qualidade diferentes. A versão que a gente viu tava com uma compressão muito alta, o que faz a gente perder muitos detalhes ao ver o jogo rodando no YouTube. E no canal da Nintendo pro sudeste da Ásia, eles acabaram soltando uma versão com maior qualidade, que dá pra ver um pouco melhor esse novo Mario Kart. Eu não sei se dá pra ver muito bem aqui, até porque quando a gente processa pra poder fazer o upload do vídeo aqui pra vocês, ele novamente comprime as imagens juntas, então às vezes fica um pouco difícil de ver a diferença, a não ser que você, de fato, no seu computador, coloque as duas versões lado a lado, aí é bem mais nítido. Mas de toda forma, cara, dá pra dizer que, mesmo depois de melhorarem pra versão final, provavelmente não vai ser uma mudança da água pro vinho, um grande milagre, né? No máximo dá pra ser muito esperançoso e dizer que essa versão que a Nintendo mostrou seria uma versão, sei lá, sem DLSS, e aí quando a gente liga a tecnologia de DLSS, que mais uma vez é um rumor, né, de que tenha no próximo Nintendo Switch, o Nintendo Switch 2, uma tecnologia que melhora o gráfico dos jogos através de inteligência artificial, aí a magia iria acontecer. Bom, mas aí seria grande esperança, né? Agora, número 2. Uma outra coisa que a gente pode pontuar é que tem uma probabilidade muito alta de acontecer é que esse jogo deve ter começado o seu desenvolvimento ainda no Nintendo Switch, porque a Nintendo certamente não esperava que o Mario Kart Deluxe venderia por 8 anos de forma ininterrupta. É muito impressionante, esse jogo era de Wii U, ele era o jogo mais vendido do Wii U, e quando ele veio ao Nintendo Switch, ele se tornou novamente o jogo mais vendido do Nintendo Switch em números astronômicos. Então não é nenhuma teoria da conspiração crer que esse jogo realmente já estava sendo feito pro Nintendo Switch, e em algum momento a Nintendo falou pro seu estúdio, olha, Mario Kart 8 tá vendendo o suficiente pro Nintendo Switch, dá pra tancar a geração inteira com ele, a gente lança um pouco mais de conteúdo pra esse jogo e segura o novo game pra uma nova geração quando sair eventualmente. Então sim, muito provável que boa parte do desenvolvimento desse jogo aconteceu pro Nintendo Switch 1 e não pro 2. Afinal, galera, a gente tá falando de provavelmente um jogo que vai ser do lançamento do videogame, ou pelo menos um dos primeiros meses de vida. E a série Mario Kart ela é conhecida pelo seu polimento. Esses jogos eles nunca são bugados, cara, e nunca são decepcionantes em termos de polimento mesmo, né? A física responsiva, os visuais mesmo. Então não é difícil pensar que o único jeito de entregar esse nível de qualidade no lançamento seria já começando o desenvolvimento muitos anos antes no console anterior mesmo. Isso levanta uma outra hipótese, e essa aqui particularmente eu não acredito, mas está sendo discutido, então eu vou trazer aqui pro vídeo e aí vocês me digam se vocês acham ou não. Número 3. Talvez esse jogo seja cross-gen, o que significa que vai ser lançado tanto pro Nintendo Switch 1 quanto pro Nintendo Switch 2. Olha, galera, a Nintendo disse que a transição entre o Nintendo Switch 1 e o Nintendo Switch 2 seria uma transição suave. Essas foram as palavras deles, e se eles lançarem esse jogo no Nintendo Switch 1, é papo de 25 milhões de unidades sendo vendidos em pouco tempo, porque o Nintendo Switch, ele é atualmente o videogame mais vendido do mercado. Então lançando isso em conjunto com um novo console, cara, somando as duas coisas, ainda mais uma franquia forte dessa, tranquilamente o jogo venderia absurdamente bem. Mas eu não acredito nessa teoria, porque o Mario Kart é o maior system seller da Nintendo, cara. Ele é um jogo que mais vende console, mais até mesmo do que Pokémon. E por mais que sim, o jogo venderia muito em pouco tempo, ele com certeza vai vender essa mesma quantidade depois de um tempo sendo exclusivo do Nintendo Switch 2 também, e vai acabar vendendo muito mais Nintendo Switch 2 pra Nintendo, que pra eles é muito mais vantajoso, né? Então é uma questão deles quererem aumentar esse número de vendas logo de cara, ou com o tempo vendendo a sua nova geração
geração de videogames. Mas como eu falei, eu realmente acho que faz mais sentido ser um exclusivo de Nintendo Switch 2, o que leva a gente pro ponto 4. Aqui voltando pro campo das suposições, tá? Uma outra coisa que pode justificar esse visual próximo do Mario Kart 8, ou seja, não um grande salto visual, seria esse jogo ter mecânicas muito pesadas. Então visualmente ele até poderia parecer de Nintendo Switch, mas em termos de gameplay, aí com certeza não daria pra fazer essas coisas que esse jogo supostamente fará no Nintendo Switch. E eu vou dar alguns exemplos também pra gente não ficar apenas no campo das ideias. Exemplo número 1, mundo aberto. Imagina que esse jogo é tipo um Forza Horizon ou até mesmo um Burnout Paradise, só que de Mario Kart. E tem bastante indício disso no trailer. Pra quem assistiu a análise que eu fiz do trailer ali, percebeu isso também. E um jogo de mundo aberto exige muito mais do que o Mario Kart 8, que é uma pista fechadinha e os cenários são estáticos e não interativos, né? Porque num jogo como Mario Kart 8, apesar de ser um jogo 3D, você só precisa texturizar bem o que o jogador vai ver, por exemplo, né? Uma placa lindíssima, cheia de efeitos, algo que a gente passa por perto, e os desenvolvedores não precisam colocar tantos detalhes em coisas que estão lá longe, já que é impossível a gente sair voando e olhar a parte de trás dessa placa. Tem até um vídeo que um cara consegue hackear o jogo e mostrar isso, cara. Dá pra ver que tem texturas nível Nintendo 64 ali no jogo e ninguém tá vendo. Então, utilizando isso de forma inteligente, os desenvolvedores conseguem deixar a aparência muito mais bonita, exigindo muito menos do hardware, deixando os locais fechados, que são arenas, e enfeitando graficamente só o que o jogador precisa ver. Agora, no mundo aberto, bom, aí as coisas complicam, porque o jogador tem liberdade para vasculhar cada cantinho do cenário, né? Justificativa número 2. Bom, o número de jogadores ou de corredores também influencia nisso, e a gente já sabe que tem indícios para 24 corredores no jogo agora, e não apenas os 12, ou seja, eles dobraram o número de personagens que estão ali tacando bomba, virando bullet bill, deixando casco de banana pelo cenário, colidindo um corredor contra o outro, enchendo a tela e a pista de itens à torta e à direito, e amigos, é claro que isso também pesa. Afinal de contas, vocês já viram vários jogos que são multiplayer, quando você tá jogando sozinho, ele tem uma performance excelente de 60 frames por segundo, e quando você liga o multiplayer, e agora tem mais corredores, mais câmeras, renderizando partes diferentes do cenário, o jogo ele não consegue manter mais os 60 FPS, e ele dropa pra 30 FPS. Então quem sabe, cara, a Nintendo ela não tá mirando numa consistência muito maior, numa quantidade muito maior de corredores, e aí por isso eles fizeram esses sacrifícios visuais, e a primeiro olhar assim, sem a gente saber nada sobre o jogo, não parece que teve um salto geracional, quando na verdade, no fim das contas, teve sim. A justificativa número 3 seria que talvez o jogo tenha alguma mecânica maluca. A gente não sabe como vai ser o jogo, mas é possível que ele tenha algum twist, alguma mecânica que seja simplesmente muito exigente pro hardware do console. E tipo, a Nintendo ela sempre prioriza gameplays a gráficos. Então se em algum momento os desenvolvedores ficaram entre gráficos next gen ou gameplay impressionante, eles com certeza vão escolher muito mais a gameplay divertida, né? E o número 4, 120 quadros por segundo. Essa aqui eu também não acredito muito não, mas pode ser uma das coisas que explica, já que a gente não sabe absolutamente nada sobre o jogo. Então essa última possibilidade seria do jogo rodar agora, em vez de 30 ou 60 FPS, rodar a 120 FPS, que é o dobro do Mario Kart 8, né? Isso faria ele ter uma jogabilidade extremamente fluida, mas novamente pesaria absurdamente alto no novo hardware da Nintendo. Então assim, independente do jogo tá bonito ou feio agora nessa primeira impressão que a gente teve, e que não dá pra ver nada do jogo ainda, é extremamente precipitado a gente julgar o videogame sobre isso ou julgar o jogo sobre isso. A gente pode julgar as nossas primeiras impressões, como eu mesmo já falei várias vezes aqui, que realmente eu achei que não impressionou, não parece um salto geracional tão grande, né? Até porque a gente já viu coisas muito bonitas no Nintendo Switch 1. Agora, julgar o jogo, julgar o videogame, o poder do videogame, ou como esse novo jogo vai ser, cara, aí é meio precipitado demais, que a gente simplesmente não tem informações o suficiente. Absolutamente não dá pra dizer que não tem um salto geracional aqui. Isso seria simplesmente afirmar sem ter informação suficiente. Não dá pra gente dizer que o jogo vai ser feio ou que o jogo nem tem gráficos melhores. Não dá pra saber. É muito cedo ainda, galera. A não ser que você ignore todas essas explicações que eu dei aqui atrás e pense numa quinta, que a Nintendo estava preguiçosa e em vez de ir pelo caminho mais difícil de deixar o jogo bonito, foram pelo caminho mais fácil e não tiveram a preocupação de extrair o poder desse novo hardware deles. Sim, existe essa possibilidade, mas convenhamos que é bem improvável, né? A Nintendo é justamente conhecida por espremer os seus hardwares para ter a melhor performance possível, principalmente quando se trata do time de Mario Kart, cara. Então provavelmente vai ser algum desses outros motivos que eu citei aqui pra vocês até agora. E dito isso, nos resta a segunda treta aqui que eu citei no início do vídeo. Será que a Nintendo acertou em mostrar esse jogo na revelação de uma nova geração? Ou será que isso foi um erro? Embora
essa questão dos gráficos do novo Mario Kart estarem dominando um pouco a conversa na internet sobre o anúncio do próximo videogame da Nintendo, e a gente até tentar encontrar explicações do porquê seria esse motivo, né, que à primeira vista ele não parece ter um salto geracional, isso não invalida o questionamento de que se utilizar esse jogo com esses visuais, cara, realmente seria a melhor escolha pra Nintendo apresentar um videogame next gen. E como eu falei anteriormente, são coisas separadas. E sinceramente, galera, quando a gente olha a questão sobre a perspectiva de encontrar gráficos next gen, dá pra aceitar a resposta de que sim, eles erraram em mostrar esse jogo, ou pelo menos nesse estágio de desenvolvimento como primeiro trailer de um console next gen. Porque é simples, quem queria ver um salto geracional ao ver um novo videogame da Nintendo, não viu, cara. E isso não muda com essas explicações que eu encontrei aqui anteriormente. Não muda. Então a opinião de que de repente a Nintendo poderia ter mostrado um outro jogo com um gráfico mais impressionante é válida sim. Então por que a Nintendo escolheria isso? Não é possível que ela seja burra, né? Os caras devem ter planejado isso antes da gente. Então por quê? Novamente, a gente não tem respostas concretas, mas temos possibilidades. Número 1, esse trailer inicial ele não foi feito para ser empolgante como foi o trailer de revelação do Nintendo Switch 1. Essa é uma das possibilidades de explicação, porque claramente a função desse vídeo era oficializar o console e dar as respostas mais básicas, enquanto ele joga as perguntas mais complexas para serem respondidas na Nintendo Direct de abril. Então, do trailer de revelação até a Nintendo Direct, dá tempo das pessoas processarem que tem um novo videogame, disso sair na mídia, das pessoas já saberem que vai ter esse novo videogame e criarem antecipação para esse grande evento em abril, para aí sim tá todo mundo prestando atenção para as informações mais complexas, porque a informação simples já foi passada, temos um novo videogame e esse aqui é o visual dele, e de repente explicar por que ele é superior requer um pouco mais de atenção. Talvez essa tenha sido a intenção da Nintendo, não focar no jogo em si e sim focar apenas nessa pequena mensagem simples: temos um novo videogame, esse aqui é o visual dele e esse é o nome dele, e ele vai ser retrocompatível. O trailer basicamente diz que é apenas um Nintendo Switch 2, é maior, terá coisas novas, mas que eu só vou te contar depois quais são essas coisas novas, e terá jogos novos como esse Mario Kart aqui. Então, essa é a mensagem. Certamente um Metroid Prime 4 aprimorado causaria uma impressão gráfica melhor, de repente, né? Mas esse também não é um jogo exclusivo. De repente a Nintendo preferiu mostrar um jogo novo que todo mundo já esperava que fosse ter nesse novo videogame, que não seria uma grande surpresa descartada aí para impressionar as pessoas no futuro, mantendo assim essa premissa de surprise and delight. Surpreender e agradar, né, que a Nintendo gosta de fazer quando apresentar os novos jogos ali em abril, né? Agora, a possibilidade número 2 é que, apesar da indignação de muitos, a Nintendo sabe o que vende o console mesmo, né? E o que vende o console é jogo hypado. O Nintendo Switch utilizou como jogo principal de marketing o Mario Kart 8 Deluxe, que é um jogo de Wii U, ou melhor, cara, o Zelda Breath of the Wild, que esse sim é um jogo cross-gen com o Wii U. E isso funcionou muito bem. Talvez a Nintendo até tinha um jogo novo e exclusivo, com um gráfico boladão pra poder mostrar pro Nintendo Switch, mas ela acabou optando pelo jogo que provavelmente ia vender mais, ou seja, o jogo que mais pessoas querem comprar. E esse jogo é o Mario Kart. De repente a gente tá aqui discutindo gráfico e tudo mais, mas a grande massa que compra videogames não quer nem saber de gráficos. Olhou, uau, um novo Mario Kart, quero jogar. E isso basta para poder vender. E a Nintendo sabe disso, e a gente nerdola aqui discutindo sobre hardware e specs e videogames, não sei o que, é uma parcela tão pequena que não importa muito. E a terceira possibilidade é, por fim, mesmo parecendo meio maluquice, pode ser que a Nintendo queira guardar uma surpresa, né, da potência do console. Isso porque, ok, vai mostrar Mario Kart porque ele vende e tal, mas honestamente precisava ser uma fase num deserto. Literalmente um deserto que não mostra nada. Parece muito proposital ao pouquíssimo que eles mostraram do jogo ali. Eles realmente não queriam mostrar o jogo. Um cenário menos detalhado possível é um deserto. E talvez a ideia da Nintendo não seja ficar surpreendendo a gente aos pouquinhos, né? Mostrar um pouco de jogo aqui no trailer de revelação e depois um pouco de jogo aqui na Nintendo Direct. Não. Jogar todo o balde de surpresa nessa Nintendo Direct de abril. Isso sim vai agradar todo mundo e vai fazer todo mundo ficar ufa, né? Critiquei tanto, mas agora tenho que dar o braço a torcer pela Nintendo. Realmente isso aqui tá muito legal. Surprise and delight. Surprise and delight. Então a questão não é tanto se a Nintendo errou ao alvo, né? Que tecnicamente esse alvo era mostrar um jogo next gen. E sim que provavelmente o alvo da Nintendo era outro. E os alvos eram chamar a atenção para o grande evento, onde ela vai explicar detalhadamente todo o console e a biblioteca inicial desse console. Então enquanto a internet toda tava aqui dizendo que o alvo da Nintendo deveria ser mostrar pra gente o que é um videogame next gen, pra Nintendo mesmo que sabe o que vende, o objetivo dela podia ser completamente outro. E se foi isso mesmo, aí de fato ela conseguiu. Porque agora todo mundo sabe que vai ter uma Nintendo Direct. Todo mundo
prestou atenção no que era mais importante, que é o videogame em si. Então sim, cara, se foi esse o objetivo, eles acertaram. Estamos todos ansiosos por essa Nintendo Direct, porque seja de forma positiva ou de forma negativa, queremos respostas. E o outro alvo era captar esse público em geral, né? Porque nenhum jogo da Nintendo é hoje tão popular, com tantos públicos diferentes como o Mario Kart, e ela de repente julgou que acertar esse público era muito mais importante do que de repente impressionar graficamente. Pra concluir, amigos, e agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com o que foi falado aqui ou não, assim como ainda tá cedo pra afirmar se esse novo Mario Kart tá simples demais, porque a gente só pode opinar pelo que a gente viu, a gente não pode opinar pelo que o jogo é, já que a gente nem sabe nada sobre ele. E como tá cedo ainda pra gente até opinar sobre a própria estratégia de marketing da Nintendo, já que ela não tá toda revelada, a gente tá aqui apontando possibilidades, mas sem nenhuma garantia de que sejam reais. Mas dito tudo isso, falando agora da minha opinião pessoal, Nintendo, você bem que poderia ter mostrado pelo menos 2 jogos, né? Mostrava lá o Mario Kart pra simbolizar a força dos exclusivos e de repente um segundo jogo, um multiplataforma pesadão lá, um Cyberpunk com todas as atualizações, um Black Myth Wukong, sei lá, pra poder passar a mensagem de que esse novo console vai ter poder pra poder rodar esse tipo de jogo. Afinal de contas, queira ou não, provavelmente esse First Look vai ser o trailer que vai ficar marcado como o primeiro trailer do Nintendo Switch 2, como a apresentação do console. E por mais que eles possam e devem fazer outros depois trailers melhores e mais empolgantes do videogame, já com preço e data de lançamento, bom, esse foi o primeiro trailer, né? E esse deve ser o trailer que vai ter mais visualizações ao longo do tempo. Já passaram de 18 milhões de visualizações apenas no trailer da Nintendo of America. Então sim, dá pra tratar como esse, de repente, um fator de erro dessa apresentação, embora isso não faça toda a apresentação ter sido um erro. Muita gente leva uma crítica pra um lado de que, e aqui que eu falo que a internet às vezes é muito histérica, cara, muito 880, muito extremos. Tenho certeza que já tem um monte de gente falando que eu tô passando pano aqui, que não sei o que, mesmo eu tendo dito muito claramente que eu também achei que esse jogo não tá impressionante graficamente e não mostrou um salto geracional, mas as pessoas estão com essa impressão só porque elas focam em uma coisa apenas. Eu tentando explicar o porquê disso. Ah, Coelho, não adianta achar desculpinha, tá ligado? Infelizmente a internet é assim. Então mesmo no caso da apresentação, de eu achar que isso ter sido um erro, cara, eu não acho que isso fez com que toda a apresentação tenha sido um erro, mas eu sei que muitas pessoas vão focar em um dos erros e pensar que é tudo uma grande porcaria, sabe? Bom, eu particularmente acho isso muito precipitado, porque não é totalmente tudo preto no branco, faltam muitas informações e em algumas coisas o trailer foi muito assertivo e em outras poderia ter sido melhor. O próximo Mario Kart certamente teve motivos para nessas primeiras imagens não parecerem um grande salto geracional, né? E eu não creio que a Nintendo vai errar com esse jogo e nem vai mostrar ele no primeiro trailer do console, porque esse é o jogo que mais vai vender consoles, cara, com gráficos Next Gen ou sem gráficos Next Gen. Eu garanto pra vocês que a Nintendo não tá sentada nessa mina de ouro há quase 11 anos desde o último lançamento do último Mario Kart, que foram 2 gerações seguidas o jogo que mais vendeu consoles da Nintendo. Ou melhor, várias gerações seguidas. Tem também os portáteis da Nintendo, eles não estão simplesmente dando bobeira com esse aqui. Eles vão fazer um trabalho que vai ser muito legal e que vai convencer muitas pessoas a quererem comprar esse jogo e esse videogame com esse novo Mario Kart. Com isso eu tô muito tranquilo. Dito isso, a reclamação é justa. Os fãs, eles querem ver o que um novo console é capaz de novas coisas, até visualmente. E pra isso teria sido bom ter mostrado um outro jogo, de repente mais parrudo, seja ele exclusivo ou multiplataforma. Acertos aqui, erros ali, mas pra mim, conhecendo o histórico da Nintendo, o saldo segue sendo bem positivo. A opinião de vocês agora, o que vocês acham de toda essa discussão? Fez sentido essas coisas que eu trouxe pra vocês pensarem aqui? Agora é a vez de vocês colocarem o argumento de vocês aqui nos comentários. Mas claro, não esquece de deixar aquele likezão, de se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem outras discussões aqui que fazemos todas as semanas e ativar o sininho de notificações também pra vocês não perderem as análises e outros tipos de vídeos como guias, utilidades, promoções e tudo mais que vocês conseguem encontrar. Então já ativa esse sininho de notificações aí pra ser avisado, beleza? Lembra que se você tá em São Paulo, passa lá na loja do Pereira, o cara é muito brabo e vale bastante a pena conhecer por lá. Os links estão aqui na descrição, ele tem um canal do YouTube também que vocês podem se inscrever e se tornarem membros lá nesse canal para poderem ter uma série de descontos na hora de comprar suas coisas por lá, tá bom? E falando em desconto, vocês sabem que aqui na descrição também tem os links do nintendobarato.com.br, que é o nosso site onde você encontra onde tá mais barato para poder comprar um Nintendo Switch ou os jogos e acessórios, e também os nossos grupos, tanto de Telegram, quanto WhatsApp, quanto Instagram, onde eu aviso vocês quando surgem cupons e grandes oportunidades relâmpagos para nunca mais pagar mais caro quando se trata
trata de Nintendo, tá bom? Os links estão todos aqui na descrição, não deixem de estar por lá. E mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, porque isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade, amigos. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!